Há quem diga que o acesso do Goiás da Série B para a Série A em 94 foi polêmico. Um pênalti claro fora da área. Apesar de reconhecer que o pênalti marcado sobre o atacante Dil no segundo jogo contra a Desportiva no Serra Dourada foi no mínimo duvidoso, o ex-meio-campista Adriano exalta a superação do time, que havia perdido na ida das semifinais por 2-0 no Espírito Santo. Eu me recordo muito bem, Charlie, do primeiro jogo lá no Espírito Santo, onde a Desportiva, com 2 jogadores a mais, porque o Augusto e o Zé Teodoro tinham sido expulsos, e eles fizeram 1-0, e depois eles começaram a dar jogadinha de letra, toquinho de lado, e eu tinha avisado, lá no Serra Dourada vai ser diferente, lá o jogo é diferente, e eles poderiam ter decidido no primeiro jogo. E foi diferente. No Serra Dourada, o Goiás devolveu o placar e garantiu a volta à primeira divisão. Nós fizemos o primeiro gol logo no início com o Marcelo Batista e depois, no segundo tempo, nós mantivemos o ritmo, fizemos o segundo gol. Se foi uma jogada discutível ou não, mas nós fizemos. Eu acho que por todo o campeonato que nós fizemos, a regularidade, jogando contra Curitiba, Atlético Paranaense, Londrina, equipes fortíssimas do Sul, e nós vencemos todos eles. No Serra Dourada, nós não perdemos nenhum jogo. Se você for observar, a maioria dos jogos nossos no Serra Dourada, nós ganhamos de 2-0. Então, assim, dentro de casa, nós fizemos a diferença. E eu acho que foi merecido aquele ano o acesso do Goiás. Mas antes de chegar ao acesso, o Goiás teve que deixar inúmeras dificuldades para trás. Se não bastassem adversários tradicionais, como Coritiba e Atlético Paranaense, o clube ainda teve que superar uma grave crise financeira. O Goiás não tinha a condição financeira que atualmente tem, deu oportunidade para vários jogadores que naquela época tinham feito um campeonato goiano pelo Inhumas, e que fez um grande trabalho lá no Inhumas. Então, como o Goiás não tinha essa condição financeira de contratar, ele manteve o Baltazar, um Zé Teodoro, dois jogadores que deram suporte àquela garotada que veio do Inhumas, junto com Márcio, Kleber, Reidner, Marcelo Batista, Marcelo Borges, Augusto, vários jogadores, Evandro, então vários jogadores que nos ajudaram no decorrer. Então, esse pilar desses 2 grandes jogadores e vencedores, né, Zé Teodoro e Baltazar, eram jogadores vencedores naquela época. E deu consistência, deu tranquilidade e a capacidade desses jogadores jovens também. Mas dentro de campo, a união fez a diferença. Naquela Série B, o meio-campista Adriano foi o vice-artilheiro do Goiás. Foram 5 gols marcados em 18 jogos disputados. E a experiência adquirida o faz identificar hoje características que podem levar o time atual a ter o mesmo destino do elenco de 94. A experiência do Felipe Bastos tem dado uma consistência muito grande ao setor meio-campo do Goiás, setor esse que, ao meu ver, ele teve uma oscilação ao longo desse segundo turno que fez a diferença que o Goiás caísse um pouco de produção. O Elvis, em alguns jogos, não manteve a regularidade que ele teve no primeiro turno, e no jogo contra o Curitiba ele voltou a jogar com aquele nível que ele estava fazendo no primeiro turno. Vejo o Rezende como um grande jogador, um equilíbrio ali da marcação, ajudando, dar consistência ao meio campo. O Goiás, ao meu ver, ele começou a voltar a praticar aquele futebol do primeiro turno que fez a diferença e manteve ele dentro do G4. E na torcida por um novo acesso, Adriano deixa um recado para o atual elenco. O Goiás voltou no último jogo contra o Curitiba a praticar aquele futebol do primeiro turno, foco no acesso. O jogador tem que estar bastante focado no que tem que ser feito, acreditar nesse bom trabalho que o presidente, o Paulo Rogério, vem fazendo.
É um presidente que eu acredito, desde a época que eu joguei no Goiás, ele sempre acompanhando, dando força aos jogadores. Eu tenho certeza que se cada jogador tiver a capacidade, o equilíbrio dentro de campo, o foco, a união, sem dúvida nenhuma o Goiás vai voltar à Série A neste ano. A dica já foi dada. Agora é esperar se o desfecho de 2021 será semelhante ao de 27 anos atrás.